Fala pessoal, iniciando a parte 2 do vídeo, né, da construção do classe A. Eu não sei ainda se eu vou conseguir terminar, né, nesse vídeo ou se vai ser preciso, né, outros vídeos. Mas então vamos lá. Vou dar uma passada rápida no que eu tenho aqui, que eu atualizei, né, que é a placa da fonte, as placas do power e também fiz algumas coisas no chassi, certo? Mas primeiramente eu quero falar sobre a fonte. Eu vou deixar essas coisas de lado. Quero mostrar para vocês, né, como que eu fiz a fonte. Bem, a fonte está aqui, já está montada. Eu só tenho uma tensão nesse trafo, né? Só tem uma tensão, digamos, que eu consigo que eu, né, usar tanto no power como nos press, que é uma tensão de 20 mais 20, 20 mais 20 volts, né? Então, para isso, eu fiz uma fonte que me dê as duas tensões, né? Tanto a alimentação de maior tensão, como a tensão menor para alimentar os prés, né? Esse esquema aqui, eu lembro, não lembro direito, mas eu peguei, se não me engano, no Handmades, né? Que é um fórum nacional sobre montagem de pedais, amplificadores e tal. Eu sou membro lá há muito tempo já. E eu acho que foi quando eu estava começando, né, a iniciar uma montagem de um outro amplificador. Eu andei procurando algumas coisas e achei um esquemático de uma fonte, né? Aí eu guardei, né, e agora ela me serviu. Eu não lembro exatamente, faz tempo que eu não entro lá para saber quem foi que postou, mas foi o pessoal do Handmades, tá bom? Então é uma fonte que consiste, né, da da seção, né, de normal, né, retificação, uma fonte assimétrica, e ela tem, ela diminui a tensão. Vou mostrar aqui no esquemático, no esquema não, mas no layout, né, através de transistores, né, ela usa dois transistores, né, o chip 31 e o chip 32 para diminuir a tensão para os reguladores, né? Pois a tensão aqui é, né, ela é alta, então na minha fonte ali, depois que passa pela retificação e pelos capacitores, ela está dando 27 volts, se não me engano. Né? Então aqui é de um resistor de 5 ohms por 3 watts, né, que faz, né, diminui já um pouco a tensão na entrada, né, aqui nos chips, né. Então os chips eles são usados para quebrar, né, para diminuir essa tensão. Aqui tem dois diodos de Zenders, né, de 18 volts. Daí depois que ele passa, né, pelo transistor, que ele vai para o regulador. Então ele já chega com 18 volts no regulador. Daí o regulador né, todo mundo já conhece. Aqui eu estou usando um LM 012 e aqui um LM 7912, né? LM 7812 para o positivo e 7912 para o negativo, né? Para tensão negativa. Basicamente é isso. Mostrando aqui. Essa aqui é uma ponte que eu lembro que eu comprei para para aquele outro amplificador, comprei duas. Não sei exatamente quantos amperes, né? Acho que 10,06, provavelmente seja para 6, então eu acho que é isso, ou 10, né? Não lembro exatamente essa nomenclatura aqui. São dois capacitores de 4.700 microfarad, né, para fazer a filtragem, e aí ele segue para cá. O que que eu fiz aqui? Como a gente sempre faz alguma coisa errada, né? Eu coloquei aqui o transistor e o regulador muito perto um do outro.
né? Ficou bem pertinho aqui. Na fonte ainda é mais perceptível, né? Que é mais perto ainda. Aí o que eu fiz? O transistor ele precisa do dissipador, né? Porque ele esquenta, né? Dependendo da corrente que vai puxar, ele vai esquentar bastante. E o regulador também precisa, né? Necessariamente a gente é bom ter, né? Porque ele dá uma aquecida. Provavelmente esse express aqui vai ser muita pouca, né, corrente, amperagem ali que ele vai consumir, mas, né, é legal ter, né, um dissipadorzinho ali pelo menos para dar uma aliviada nele. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse alumínio aqui que fazia parte de um dissipador grande e usei, né, para nos dois um só. Eu Por quê? Porque não tinha como eu separar, não tinha como eu fazer dois separados, porque o espaço é muito perto aqui, muito pequeno, né? Então, eu isolei, né, tanto o transistor, obviamente, né? Tinha que isolar, colocar pasta e mica, e também fiz isso no regulador, né? Necessariamente quando a gente faz, a gente não isola ele, né? Mas aqui eu fiz para deixar ele os dois isolados, para não ter contato, né? É, então o dissipador está isolado tanto aqui como, né, na parte negativa aqui. Na teoria funciona muito bem. Na prática a gente vai ver, né, quando for montar, né, quando for realmente usar, colocar carga, colocar potência, que ele puxe corrente, que a gente vai ver se realmente ele está funcionando, né. Aqui a parte de baixo. Ele funcionou, eu já fiz testes com a fonte e tá funcionando bem. Depois eu vou colocar, vou instalar para a gente fazer uma medição ali, né, para vocês verem como que está. As placas do Power eu quase finalizei. Não finalizei porque eu não tenho os transistores ainda, eu tenho que comprar. Eu comprei esses dias algumas peças, né? Mas como é bastante coisa e tal, e a gente tem bastante gasto e tal, não deu para comprar tudo. E daí assim, tem lugar que a gente acha uma coisa, tem lugar que a gente não acha, né? Tudo. Então, eu fui meio que tentei focar na fonte ali para terminar, né? Para pelo menos testar, para depois dar sequência no resto. Então aqui circuitinho simples, né? Pouca coisa, poucos circuitos, resistores. A maioria deles só tem um aqui que é de 5%, o resto é tudo 1%. E o que eu faço? Eu costumo casar, digamos assim, os componentes, né? Por exemplo, esse resistor, ele tem o mesmo valor desse, né? Então eu meço, tento, aqui é 1%, então é menor ainda a diferença que vai dar entre um e outro, certo? Mas eu procuro escolher dois, né, que tenham o mesmo valor, né, para a mesma função em cada placa. Precisa? Não precisa, mas é algo interessante, é algo legal. Então, todos eles, né, têm o mesmo valor aqui e ali. Por exemplo, aqui esse de 5% é um de 560 ohms. Aqui também eu escolhi, eu medi, né, até achar um mais parecido possível. Faz tanta diferença? Pode ser que não faça, mas quanto mais perto eles estiverem os valores, né, mais iguais os amplificadores tendem a trabalhar, beleza? Mesma coisa para os transistores, né? Aqui é 2BC, um em cada, né? Aqui não aparece, mas é o BC 557. Então eu também testei, medi o mesmo ganho deles. Aqui também no BD 140. É 140? Não, BD 139. Também usei, né, o mesmo valor. Os capacitores também eu costumo testar, pelo menos dar uma olhada ali,
para ver se não é muita diferença. A gente pega às vezes alguns capacitores muito ruins, né? Com muita diferença de uma capacitância às vezes muito baixa, né? Então é legal medir para a gente ter essa, né? Ter uma qualidade um pouquinho melhor na montagem. Então os powers é isso, os press eu não mexi. Eu vou montar a fonte aqui colocar ela ali e depois eu vou explicar tudo junto para vocês o que eu fiz nessa parte aqui, tá bom? Pessoal, então eu quero mostrar para vocês aqui no chassi, né, o que eu já fiz, o que eu já coloquei, o que já está montado. Primeiramente, né, eu já coloquei as chaves de ligação, um jack que vai ser a saída do fone do ouvido, só o potenciômetro que ainda não, porque eu não tenho ele. O pessoal vai perguntar, mas por que você colocou esse teu painel? Eu coloquei assim porque é mais fácil para a gente já ir montando, né, deixando tudo organizado. E aqui, né, tudo sai para frente, né, tudo para cá. Então é fácil eu só tiro depois, coloco o painel e parafuso novamente. Dessa forma a gente evita, né, de pôr o painel aqui e acabar riscando ou batendo, né, porque a gente fica mexendo, virando ele para lá, para cá, colocando de ponta cabeça e colocando ferramenta dentro, né? Então tudo isso às vezes pode, né, riscar o painel e tal, então todo cuidado é pouco. Eu fiz, né, a colocação dos bornes de entrada, né, de saída, do trafo, do cabo de força também, já está feita a ligação. Aqui eu fiz, né, a ligação dos terras, já tudo, eles são todos isolados, então eu já, para facilitar, né, já liguei um no outro aqui, ali também. Eu estou mostrando, pessoal, porque tudo isso daqui eu fiz durante alguns dias, eu não fiz, né, tudo rápido, assim, tudo, né, com pressa, justamente para fazer um serviço mais bem feito e menos suscetível a problema, certo? Então, o que eu fiz por primeiro? Né, eu já estava instalado aqui. Primeiro foi essas instalações. Depois eu instalei, né, a parte do trafo, né? Coloquei o trafo, parafusei, vi as saídas. Imagina, agora eu vou fazer a ligação da chave de força, né? Fiz aqui, achei o esquemático dele na internet, desse trafo, né? Vi que tinha algumas coisas diferentes aqui e fiz ali a ligação. Ele tem o fusível aqui. Fiz então, vem o cabo de lá, né? Vem aqui na chave, onde é feita a ligação. Em todas as ligações eu coloquei o termorretrátil, né, para dar uma caprichada um pouco melhor, deixar mais bonito, né, e uma montagem mais organizada. Como vocês podem ver aqui embaixo, né, eu organizei aqui, porque aqui nessa parte vai as placas do power, né, então eu fiz passar meio por baixo aqui os fios, bem organizado, esticadinho e preso, né, para que depois fique fácil de eu instalar essa parte, né? Porque depois vai ter mais coisa, tem a chapa aqui com os press e vai juntando o fio, né? Então, eu tentei organizar ao máximo para que fique fácil, né? E como vocês podem ver aqui embaixo, ó, né? Eu instalei, eu tenho desses negocinhos aqui de fixar, é um fixador adesivo. Eu comprei na Shopee faz um tempo atrás. O pessoal usa bastante para montar pedalboard, né, para organizar a fiação. E às vezes eu faço esse tipo de trabalho aqui, então eu comprei, né, para montar aqui um pedalboard para um conhecido meu. Aí eu tinha aqui, aí eu resolvi colocar. Né, ele é um passadorzinho aqui onde a gente passa, né, a presilha, né? E embaixo aqui ele tem uma dupla face, então a gente cola e pode passar aqui de qualquer posição. É algo bem legal, baratinho e deixa organizado. Ó, aqui ficou bem firme, todos os fios esticados, né? Fácil de saber o que é o que, né? E não vai ficar aquela bagunça. Como eu falei já, precisa? Não precisa, mas é interessante, né?
fazendo dessa forma, tudo mais organizado, como eu falei, fica mais fácil de a gente testar e de ser menos, né, menos suscetível a algum problema. E assim, o que eu recomendo para quem, né, esteja fazendo ou querendo, né, assistindo o vídeo para pegar uma ideia aí para montar? Faça da forma que eu fiz, com paciência, não precisa pressa. Eu sei que a gente quer terminar rápido, mas já diz o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, é muito fácil de cometer um erro, uma soldagem errada aí e comprometer, né, a montagem. Então, fazendo dessa forma, que nem o dia que eu fiz isso, eu só fiz essa parte aqui. Eu nem tinha peça para terminar o resto, então só fiz essa parte e já testei, sabe? Então, assim fica bom. Você monta o que você vai montar e já testa, ó. Aqui eu peguei o terra, já liguei ali no chassi, então o terra já está aterrado lá. Aqui da mesma forma, peguei o terra de lá, da fonte, que é o mesmo aqui do trafo, e já joguei aqui, ó. O pessoal, né, costuma usar tudo num ponto só, né? Eu gosto de... Coloco aqui porque é mais perto, então o chassi já está aterrado, né? E já está aterrado com o terra da fonte também. Então, não precisa de nenhum outro aterramento aqui, né? Porque já tá feita essa parte. Então, como eu falei, eu fiz aqui e eu já consegui testar, né? Vamos lá, eu liguei a chave e ele tá na tomada. Ó, quando ele tava dessa forma aqui, eu já vim com o multímetro e eu já medi aqui as tensões, eu já vi que estava tudo certo, já estava ligado, o trafo já estava ligado certo, ele é só 110, tá ligado só no 110. Então eu já vim aqui com o multímetro e medi todas as tensões, né? Eu já vi que funcionou. Ó, né? Já foi uma coisa a menos para, né, posteriormente a gente ter que saber se está funcionando ou não. Aí, esse trafo ele tem uma saída aqui em cima de 5 volts. Eu aproveitei já para ligar o LED, né? Esse LED aqui, peguei daqui, AC mesmo, trouxe ele para cá, coloquei um resistor só para derrubar um pouco a corrente e não queimar, né? E já funcionou. Dessa forma, né, antes de passar lá na fonte, você corta o sinal, ele já corta a luminosidade, né? Ele não vai, às vezes se pegar depois da fonte lá, ele fica, né, enquanto a fonte tiver tensão nos capacitores, ele fica ainda com brilho. Então, dessa forma aqui, ele corta na hora. Então, esse foi um dos pontos. Fiz essa parte, beleza, estava tudo funcionando, né? Então, já estava com tensão certa aqui. Aí eu fui para a fonte, né? Aí eu fiz a fonte e posteriormente fiz as ligações, né? Aqui, tudo certinho também, para saber como estava a tensão nas fontes. Então é isso, né? Ainda tem bastante coisa para fazer, mas está em andamento. Eu vou mostrar para vocês agora ali o multímetro, as tensões que está dando na fonte. Pessoal, então agora eu quero mostrar para vocês as tensões que a gente, né, conseguiu da fonte. Ela está funcionando bem e, né, eu vou mostrar aqui a saída dela. Já está na escala, né, de corrente contínua, tensão. Eu vou testar aqui na saída, né, na saída que vai alimentar os prés, né, tanto o pré do fono quanto o pré de linha. Positivo 11,96, negativo 12,03. É normal ele dar uma pequena diferença, isso em todos os que eu montei ele faz isso. Depois que a gente coloca a carga, ele estabiliza, né? Ele fica com a tensão correta. Então, essa é a tensão que vai alimentar os prés, né? Tensão negativa e positiva. E aqui eu já fiz, eu já organizei as saídas, vocês estão vendo aqui, né? Tem um fio vermelho e preto que tá vindo, pegando lá
embaixo do dissipador, do lado desse resistor grande, que é a tensão que vai alimentar os power, né, as potências. Então eu já fiz essa organização dos cabos, eu vou mostrar para vocês a tensão. Então, né, o negativo aqui e o positivo aqui, que é onde vai, né, dar no cabinho lá, no fio, 25,9 volts. Eu só vou usar, né, a tensão positiva. Negativa, né, também tem, apesar que eu não vou usar. Menos 25,9, perfeito. Bastante preciso. Então, aqui eu só vou tirar. Aqui que eu quero mostrar para vocês que eu já fiz a organização dos cabos, né? Ó, esse aqui é o positivo. Eu já trouxe, né, os dois terminais positivo e negativo. E essa aqui, né, também, ela tá para fora aqui, mas que vai alimentar o power desse lado. Eu fiz isso já para, né, deixar mais fácil e organizando devagar, conforme dá tempo, né, para que não fique muito sobrecarregado. Então, aqui eu já tenho a tensão de alimentação, depois, né, eu vou fazer a organização, né, dos cabos, da entrada e saída do circuito e entrada e saída, né, das caixas, fazendo isso, né, com cuidado, justamente para que não haja nenhum loop, né, de terra, para que gere algum ruído. Aqui eu já estou também com as placas do power prontas, ó. Ficaram bem legal. Vou desligar ele aqui, né? Então ele vai ficar nessa posição, vai ficar preso aqui. Eu já tenho também a mica, né, o isolante. Então ele vai ser preso, né, pelos transistores aqui. Saída, né, saída da caixa. Aqui é a entrada da alimentação e aqui é a entrada do sinal de áudio. E aqui, né, vai fazer a regulagem do bias, né, que é deixar metade do valor da alimentação. Então agora a próxima etapa, né, vai ser fazer essa montagem. Quando eu voltar com o vídeo, provavelmente os power aqui já vão estar instalados, cada um de um lado, e a gente vai fazer um primeiro teste. Eu vou fazer dessa forma para que, né, como eu mencionei já no outro vídeo, para que a gente já vá eliminando possíveis problemas, né? E fica mais fácil, né? Eu instalo aqui, instalo a tensão, faço os primeiros testes, né? Indo tudo bem, a gente já coloca sinal de áudio e já testa, né, a saída, a eficiência do amplificador, mesmo sem a utilização dos prés, né? Que eu ainda não acabei. Tá certo? Então eu acho que dessa forma fica mais fácil, a gente já vai testando, né, e tendo um controle maior do que está funcionando bem, né, e do que pode, né, dar problema. Se eu fizer toda a montagem aqui de uma vez, sem testar nada em etapas, o risco, né, de dar problema é bem maior, e daí fica bem mais difícil de achar a solução, né, porque daí como vai estar tudo já instalado, vai ficar mais difícil. Então eu prefiro fazer dessa forma, aos poucos, e monto, testo, né? A partir do momento que essa parte esteja pronta, esteja funcionando, eu já parto para a parte dos prés, né? Que também são circuitos que eu já montei, que eu já sei que funcionam, né? Então, quanto à verificação de placas e tal, não precisa. É só mesmo ver se não deu nenhum problema, né? Às vezes pode acontecer, que tudo é para funcionar corretamente, tá certo?